Imagens ao vivo desse bombardeio na fronteira de Israel com o Líbano, o confronto que acontece bem em frente à embaixada americana, em protestos contra o ataque ocorrido no hospital ontem, que a gente relatou para vocês, e também a essa visita do presidente americano Joe Biden, o que é muito esperado que acontecesse, né? A gente não estava imaginando que uma visita de um presidente americano fosse algo tranquilo e que não tivesse nenhum tipo de repercussão por parte do lado islâmico, né, Maninho? Pois é, ainda mais diante dessa notícia da explosão no hospital, né? Que é como se fosse o pingo d'água que transborda o balde, né? Porque a situação humanitária é catastrófica, né? A gente está falando de uma população civil que está sem acesso à água, sem acesso a suprimentos básicos, sem acesso à energia elétrica. Ou seja, é um caos humanitário, né? De pessoas que se deslocaram de suas casas de uma região para outra, que chegaram num lugar sem infraestrutura, que não tem onde dormir, que estão nas ruas. Ou seja, do ponto de vista humanitário, é uma tragédia. Então, é natural que, diante disso, as pessoas se revoltem, as pessoas protestem, as pessoas busquem algum tipo de solução. No fim das contas, a gente não pode perder de perspectiva que toda guerra é sempre uma insanidade. Toda guerra é sempre uma tragédia, é sempre um sofrimento humano gigantesco e que gera danos para pessoas que não estavam envolvidas no conflito, que são inocentes, que não têm culpa de terem nascido onde nasceram, de terem a etnia que têm, de terem a religião que têm. Ou seja, são pessoas que acabam vitimadas, civis, inocentes, pelo simples fato de existirem e de serem quem são. Isso é uma tragédia sob qualquer aspecto, né? Então, é natural, diante disso, que haja revolta, que haja protestos enfim, e infelizmente a gente vê grupos radicais, como os terroristas, que se utilizam de todo esse sofrimento como se fosse uma arma legítima de protesto, como se fosse uma arma legítima de levar a sua causa política à frente. Isso é um absurdo, né? Muito bem, nós temos... essas imagens são de onde, Mari? Se vocês puderem... são de Beirute. Perfeito. Essas são imagens recuperadas justamente desse protesto que a gente mencionou para vocês, próximo da embaixada ali americana. Inclusive, antes de exibirmos essas imagens, a gente estava exibindo uma outra imagem de uma fumaça e muitas árvores ali. Aquela imagem é justamente da fronteira entre o Líbano e Israel e é um contra-ataque por parte de Israel às bases militares na fronteira com o Líbano que foram destruídas. Essas imagens que vocês estão vendo agora são do protesto em frente à embaixada americana lá em Beirute, no Líbano, mas antes a gente estava exibindo uma outra imagem de alguns bombardeios. Creio que sejam as forças de segurança dissuadindo o protesto, né? Exatamente, as forças de segurança de alguma forma tentando dispersar o protesto ali nas ruas de Beirute, no Líbano. Imagens aí da comunidade internacional. Agora, essas imagens que estão agora para vocês são dessa fronteira que eu mencionei, desse contra-ataque aí de Israel revidando os ataques a algumas bases militares que foram atacadas na fronteira com o Líbano. Foram atacadas hoje e Israel já está revidando na mesma hora, no mesmo momento, certo? Coronel, como é que o senhor vê essa situação de escalada? Estamos vendo aí imagens que não param, né? Imagens de manifestações, de ataques, de contra-ataques. Onde é que isso vai parar nessa semana na tua avaliação? Bom, Paulo, eu vou mostrar para os ouvintes da PAN um fato que é bastante significativo que mostra o clima do Oriente Médio. O rei Abdullah da Jordânia, ele tinha marcado uma reunião de cúpula em Amman, a capital do país, onde estariam presentes o presidente Biden, ele, o rei Abdullah, né, o presidente do Egito, o Sisi, e o chefe da autoridade palestina, o Abbas, né? O que aconteceu? A reunião foi cancelada. Então é como se a gente marcasse uma festa, você ia aparecer, de repente alguém te liga: ô Paulo, não vem não, a gente está cancelando essa festa porque as coisas não estão bem. Tá? Então isso é uma amostra, isso foi muito, em termos diplomáticos, isso é horroroso, é o pior que poderia acontecer. O Joe Biden é um presidente que, para quem não conhece o histórico dele, ele é
um político desastrado. Ele foi contido como vice do Obama. O próprio Obama tinha muitas ressalvas com relação a ele. Se não fosse os panos quentes do Obama, talvez a crise da Ucrânia tivesse começado muitos anos antes, porque o Biden, como vice-presidente, estimulava isso. Então, a gente tem uma situação que, sinceramente, Paulo, o que eu observo de fora é que o controle de danos está sendo o pior possível. Não, e, Coronel, não tem luz no fim do túnel, né? Não. A gente não consegue enxergar nenhum tipo de solução para tudo isso que a gente está vendo. Para vocês que chegaram agora no rádio, são 10h59, virou 11 horas da manhã. A gente está na cobertura especial aqui, exibindo imagens em relação ao confronto que acontece na fronteira entre o Líbano e o Estado de Israel. Você me pediu, Pepe? Eu pedi a palavra, Paulinho, porque eu discordo um pouco do professor quando ele fala da questão do Biden, né? Eu não vejo como o Biden poderia atuar de forma diferente nesse conflito especificamente, né? Era só não fazer nada, né, gente? Como não fazer nada? Ele tem que mostrar o poder de dissuasão dos Estados Unidos, né? Mandar o porta-aviões para a costa de Israel, né? Levar os 2.000 soldados para a área lá do Oriente Médio. É bom lembrar, por exemplo, que os Estados Unidos tem uma das maiores bases militares no Catar, né? Que inclusive é um dos financiadores do Hamas. Ou seja, em relação ao Biden, né, eu não vejo que ele esteja atuando de forma errada, não. Os Estados Unidos têm que atuar, sim, em relação ao Oriente Médio e em relação a Israel, né? Se os Estados Unidos não fazer nada, aí sim que tem um problema e tem um certo perigo do Oriente Médio se voltar para a China e para a Rússia, né? O Israel talvez seja o único ponto que os Estados Unidos têm, que o Ocidente tem, em relação ao avanço do Oriente, né? Ou seja, o Biden, na minha opinião, ele está agindo de forma adequada, assim. Ele pode ter algumas pequenas decisões equivocadas, né? Como, por exemplo, eu sou um pouco cético em relação a se encontrar com a autoridade palestina. Até porque a autoridade palestina não tem qualquer ingerência na faixa de Gaza. É bom lembrar que quem cuida da faixa de Gaza é o braço político do Hamas, né? Ou seja, fazer reunião. Para construir o dia seguinte, você tem que fortalecer uma alternativa. Não, mas isso acho que não é papel dos Estados Unidos. Aí eu acho que não é papel. Vou pensar numa alternativa moderada para ocupar o espaço da faixa de Gaza. Infelizmente, né, esse tipo de ingerência, para mim, é uma afronta à autodeterminação dos povos, né? Mas eu vejo, por exemplo, que a atuação dos Estados Unidos nessa guerra está sendo adequada. E se não fosse os Estados Unidos, aí eu teria quase certeza que o Líbano ia entrar na guerra, que o Irã ia entrar na guerra, que a Síria, por exemplo, no nordeste de Israel ia entrar na guerra. Talvez a gente não tenha visto a escalada regional por conta da atuação dos Estados Unidos nessa situação. Fala, Coronel. O dia não acabou. Só isso. O dia não acabou? O dia não acabou. Não acabou. Gente, as consequências vêm depois. O problema das consequências é que elas vêm depois. Né? Falta no Oriente Médio um adulto na sala. Porque o que acontece é o seguinte, o pessoal está falando, vamos tirar o Hamas. Você já tem ali dentro da faixa de Gaza, você já tem o ISIS, você já tem a Al-Qaeda, você tem a Jihad Islâmica. A coisa é muito complicada, extrema. Outra coisa, o Biden, o que ele sinalizou, olha, não tem mais nenhuma negociação, eu já estou aqui, eu já tomei minha... Não tem mais negociação. Se ele tivesse mandado a vice, ou de novo o Blinken lá, haveria uma margem. Falou, olha, se não der certo, a gente traz o Biden aqui. Ele encerrou, falou, é isso aqui, acabou. Então, tudo bem. Se der certo, ótimo. Se não der, vivamos com... É o que aconteceu na Ucrânia. Agora, Coronel, deixa eu só trazer uma informação importante de uma fala de agora há pouco, informação exclusiva que eu te trago aqui na programação da Jovem Pan. O presidente americano Joe Biden afirmou há poucos minutos que os funcionários do Pentágono americano têm informações que apoiam a versão de Israel sobre o ataque promovido ontem a um hospital. Segundo o próprio americano Joe Biden, há fontes dentro do Pentágono que possuem informações de que o autor desse ataque no hospital ontem foi o grupo terrorista Hamas. Informação que eu te trago de minutos aqui depois dessa declaração do presidente americano Joe Biden. Miriam Spritzer. O ponto que eu ia trazer é: há dias o Irã vem se posicionando em apoio ao Hamas. A gente está acompanhando isso. Há dias o Irã vem falando em apoio ao Hamas, sem deixar super declarado que, de fato, né, tem dinheiro de Irã ali e tal, que isso a gente, né, ainda é uma grande pergunta. Então, os Estados Unidos não poderia não se colocar na conversa de uma forma também
forte, até para o Hezbollah não entrar, até para saber que não vai ser só Israel sozinha. Porque também tem que lembrar, gente, Israel é um país muito pequeno, numa região em que todos os seus vizinhos já lhe atacaram em algum momento. Então, realmente não dá para ter qualquer espaço de insegurança para o país, no sentido de, no momento que invadiram, foram lá o quê? 2.000 terroristas que entraram no sábado, no dia 7 de outubro, Israel não pode deixar isso aberto para qualquer outra possibilidade, isso não pode se repetir. A gente está falando que é o assassinato maior que teve da comunidade judaica, o maior massacre à comunidade judaica desde o Holocausto. E o Holocausto não faz tanto tempo, gente. A geração ainda sobrevivente do Holocausto está aí e está vendo isso. Tanto é que a gente está vendo em redes sociais, né, as comunidades judaicas se mobilizando e tudo mais, porque ainda tem um trauma em relação ao Holocausto, em relação aos pogroms, em relação à expulsão das comunidades judaicas do Oriente Médio, no momento que o Estado de Israel é fundado. Então, é uma situação que Israel tem que mostrar para o seu povo e para os seus cidadãos e para as comunidades judaicas do mundo inteiro que é resiliente e forte o suficiente para sobreviver. Porque com esse aumento no antissemitismo também, aumenta a insegurança de qualquer judeu fora de Israel. E é algo inimaginável que um país que é bombardeado quase todos os dias é talvez o lugar mais seguro por 0,2% da população do planeta. Agora, nessas horas eu lembro de uma fala de Winston Churchill, acho que o Mano vai lembrar, que ele diz o seguinte: não tem diálogo com terror.